Bom dia, a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de meditar no livro de Esther e falarmos um pouco sobre posicionamento diante das adversidades. Então eu vou ler o texto que está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 13, 14 e 15. Diz assim: imediatamente mandou adverti-la. Não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai e os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para esse dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Então Esther mandou chamar Mardoqueu com a seguinte resposta: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital, Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja o gesto considerado rebelde contra a lei. Se perecer, por isso perecerei. Então nós vamos ver que naquele momento Esther vai tomar uma decisão e uma posição. Nós sabemos que os judeus estavam ainda no exílio debaixo do domínio medo e persa, e Deus vai levantar uma serva, uma mulher no meio do seu povo e vai fazê-la rainha, porque o rei Xerxes tinha deposto a sua primeira mulher chamada Vaste, e o rei não sabia da identidade de Esther, né? E nós vamos ver que Deus tem os seus planos. Deus, ele promove livramento, salvação. E nós vamos ver que aquele judeu Mardoqueu, que cuidava de Esther, era primo dela e cuidou dela como filha. Ele era um homem temente a Deus, fiel ao Senhor. E nós vamos ver que ele sempre fez aquilo que era correto. E muitas vezes nós somos confrontados com o nosso caráter e nós devemos manter as nossas ações de acordo com a palavra de Deus, né? E nós vamos ver que aquele homem, ele vai ser usado no passado para livrar o rei de uma conspiração, mas aquilo passa e Amã, ele vai receber honras do rei, e por Mardoqueu não se curvar diante dele, ele vai tramar não só matar Mardoqueu, mas como querer exterminar todo o povo do qual Mardoqueu faz parte. É assim que o diabo faz. O diabo olha para nós, vê o poder de Deus, vê a graça e a glória de Deus, então ele intenta nos destruir, mas a palavra de Deus me garante que o Senhor é aquele que nos protege e nos livra de todo mal. E ele vai traçar um plano, aquele Amã. Ele vai traçar um plano para querer destruir os judeus. Ele vai forçar o rei a fazer um édito, vai dizer que vai depositar prata e ouro e vai destruir para cada judeu, vai querer exterminar o povo de Deus. Só que o Senhor é aquele maravilhoso que guarda as nossas vidas. E quando Mardoqueu vai até a rainha Esther relatar o que está falando, eu acho lindo um relato dele. Ele vai dizer para ela que talvez seja por isso que ela tenha sido levantada rainha, mas entretanto, se ela não se posicionar, o livramento viria. Ou seja, a fé dele estava alicerçada no socorro que vem de Deus. Ele sabia e tinha certeza que o socorro viria de forma sobrenatural. E nós vamos ver que Deus vai dar sabedoria àquela mulher. E quando nós vamos enfrentar o inimigo, nós precisamos da sabedoria de Deus. Havia sido feito um decreto para exterminar os judeus. E como revogar o decreto do rei? Como? E às vezes nós recebemos alguma notícia má sobre a nossa saúde, sobre a nossa família, alguma coisa que aos nossos olhos parece
irrevogáveis, mas eu quero te dizer que o Senhor é aquele que muda. O Senhor muda o coração do rei. O Senhor inclina ele para a esquerda e para a direita. O Senhor tem um controle sobre a nossa vida, sobre as estações do ano. O Senhor tem o controle de todas as coisas. E Deus vai providenciar o grande livramento através da sua serva. É isso que Deus quer, que nós venhamos a nos posicionarmos, a não temermos diante das adversidades, diante das dificuldades. Então, Esther, na sabedoria, vai promulgar um jejum coletivo para ser fortalecida, para buscar a sabedoria em como agir diante dessa situação. E quando nós temos uma situação que aos nossos olhos parece irrevogável, como devemos agir, nós não podemos agir com a nossa sabedoria, mas com a sabedoria que vem do Senhor. E ali ela vai colocar diante de Deus e ela vai se apresentar ao rei, ela vai ficar num lugar onde o rei vai poder vê-la. E o rei vai então chamar. E nós vamos ver que ela não relata ao rei, ela não se revela logo de cara, ela vai fazendo isso gradativamente. O que eu aprendo com isso é que nós devemos aprender a ouvir Deus e agirmos de forma sábia para que o inimigo seja envergonhado e derrotado e destruído. Mas o que mais me encanta nessa história é como Deus vai conduzir essa vitória. E é assim que Deus faz na nossa vida. Tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, tudo aquilo que nós vamos semear, certamente nós vamos colher. E aquele Mardoqueu, ele tinha sido fiel ao rei, ele tinha livrado o rei lá no passado de uma conspiração. E isso não foi esquecido aos olhos do Senhor. E nós vamos ver que ela não, quando ela vai ter com o rei, ela não revela a sua identidade. E naquele dia, no segundo dia, a Bíblia diz que ele não conseguiu dormir, o rei, e ele mandou que viesse o livro para que fosse lido aquilo que tinha já acontecido no reino, e ele vai encontrar justamente o relato acerca de Mardoqueu. Mardoqueu, o relato que ele tinha sido usado para livrar o rei de uma morte, de uma conspiração. E o rei naquele momento é avivado. O que eu faço para recompensar a esse homem, né? E então o rei vai recompensá-lo, vai dar honra, vai fazer ele passear pela cidade, vai vesti-lo com vestes especiais. Aquilo era apenas um sinal que o Senhor estava movendo as águas. Deus hoje vai te dar um sinal que Ele está movendo na tua vida. Não despreze esse sinal. Não queira que tudo aconteça de uma só vez, porque Deus é um Deus que vai fazendo vagarosamente por partes, a fim de nos fortalecer, a fim que nós venhamos a permanecer, a fim que nós venhamos a perseverar, para que a nossa fé seja operante em todo o tempo. E nós vamos ver que depois a rainha vai dizer a sua identidade, que ela fazia parte daquele povo, e vai pedir para o rei que suspenda aquele decreto. E o rei vai mudar o decreto. É assim que o Senhor faz. E aquele inimigo, Amã, que quis buscar a destruição do povo de Mardoqueu e do povo de Deus, ele pagou com a sua vida. A forca que ele preparou para Mordecai, ele mesmo foi enforcado. A Bíblia me garante que Deus não torna o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. E também aquele que tenta abrir a cova para o justo, nela mesmo cairá. Então é o Senhor que faz. A vingança pertence ao Senhor. É o Senhor que opera tudo. Mas a nossa posição deve ser uma posição de orar, de jejuar, de suplicarmos o favor de Deus e esperarmos o mover de Deus. Em sabedoria, ela revelou a sua identidade no momento que ela achou que era o momento propício. E nós também temos que fazer as coisas de acordo com a orientação do Espírito Santo, para que o Senhor mova na nossa vida. Hoje é tempo de Deus trazer alegria, né? E aquele dia foi um dia de festa que até hoje é comemorado. O Senhor livrou o seu povo do extermínio e poupou. E ela foi levantada por Deus
para ser provisão na vida do seu povo e livramento. E é assim que Deus faz. Deus quer nos levantar para sermos provisão na vida das pessoas, livramento na vida das pessoas, salvação, alegria, júbilo. Por isso, se posicione, tome atitude, saiba que tudo aquilo que você está lançando, está semeando, o Senhor está guardando no seu odre. Cada lágrima sua derramada, cada ação, e no momento oportuno, o Senhor vai trazer à tona. Lá diz na palavra de Deus, diz, lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Não deixe de lançar o pão é a palavra. Não deixe de se posicionar diante das adversidades. Creia que o Senhor é poderoso para retroceder todo decreto contrário à tua vida e à minha vida. Hoje é tempo de festejar. Hoje é tempo de anunciar que Deus é Deus e que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos. Hoje é dia de livramento. Hoje é dia de enviarmos presentes, enviarmos alegria, boas novas da palavra, sabendo que o Senhor livrará o seu povo e o Senhor livra a nossa vida do laço do passarinheiro e da morte e da adversidade. Que hoje você se posicione, que você tome a posição de servo, de filho de Deus e creia no milagre e seja milagre na vida das outras pessoas. Tenha um bom dia em nome de Jesus.